Sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos, promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda, Sustentabilidade e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber a Priscila. Priscila Brito é professora de modelagem e costura, modelista e criadora com foco em moda consciente e práticas de upcycling. Formada em técnico de modelagem do vestuário e técnico têxtil pelo Senai, graduada em design de moda, construiu uma trajetória unindo conhecimento técnico, sensibilidade criativa e compromisso com a educação. Então, seja bem-vinda, Pri. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje e fica à vontade aí para mostrar para a gente aí a sua trajetória. Obrigada, Gi, obrigada. Boa noite a todos. Estou honrada de estar aqui, podendo falar com vocês, podendo falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, que começou de uma forma bem despretensiosa na moda, e hoje é a minha essência, né? Eu sou apaixonada por modelagem, por costura, eu gosto muito, assim, meus olhinhos brilham quando eu falo de modelagem, falo de costura, né? Eu até coloquei o encontro da moda e da arte, de transformar ideias em realidade. É isso, né? A moda é transformar ideias em realidade, né? Pode passar, Ivy, por favor? Então, como a Gil mesmo falou, eu sou formada em técnico em vestuário e técnico em técnico têxtil, né, pelo Senai. E depois eu fiz a faculdade de design de moda. Na época eu fiz bacharel em modelagem pela Universidade Senac. Tá passando, Gil? Ou não? Ou não tá? Acho que não. Oi, é comigo, gente. Eu tô, talvez esteja com outro arquivo aberto. Tá dando para ver os slides? Tá em um só, por enquanto, tá só no começo. Tá, vê se passa agora. Foi, isso, tá passando. Agora, tá, pronto. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que é uma trajetória que inspira e é legal, né? Eu sou a mais velha de 6 irmãos. Minha mãe ficou viúva quando ela estava para ganhar o meu irmão, o Ed. E daí eu ajudei, né, na criação deles, né? Então, assim, uma criança pobre, periférica, preta, enfim, com mãe viúva e tal, e eu não tinha expectativas, né? Eu não tinha expectativas do futuro, né? Foi quando eu estava no ensino médio, né, colegial, não sei como que falam hoje em dia, se ainda é isso, faz um tempinho já, o Senac levou para a escola em que eu estudava um curso chamado Programa Educação para o Trabalho, que ajudava, que ensinava alunos, que ensinava os jovens a ter uma vivência no trabalho, né? Nós aprendíamos de tudo, aprendíamos um pouco de administração, um pouco de como se vestir, como se portar, tudo, assim, em relação ao trabalho. E a partir daquele momento, eu tive um insight de que existia um mundo lá fora, assim, o Senac me ajudou a chegar nessa ideia, né? Então, aí eu até pensei, né, talvez exista uma possibilidade para mim, né? Então, como naquele momento eu era do fundo de Guarulhos, de Bom Sucesso, Guarulhos,
nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos acesso à informação. A informação chegava, então chegou a informação através do Senac, e eu falei, então eu quero Senac, né? Conheço o Senac, quero Senac, né? Foi quando depois eu conheci o Senai, e aí eu tive que escolher um curso, e na época eu ainda não estava tentada à moda, mas eu já gostava de fazer crochê, de fazer tricô, e eu fazia roupinhas de boneca e levava para vender na escola. Então, instintivamente, eu já estava ligada à moda, né? Sem perceber, porque não tinha costureiras, não tinha nada na minha família. Aí foi quando eu resolvi eu peguei um catálogo do Senai e falei, não, vamos tentar vestuário, né? Porque eu acho que tá mais ou menos no que me atende. E quando eu comecei a fazer o curso, um dos motivos também de fazer esse curso foi que, na época, você podia fazer o curso técnico e você recebia uma bolsa. Então, eu estudava e eu trabalhava, né, 4 horas no Senac e tinha essa bolsa. Então, um dos meus motivos de fazer Senai era isso. Então, dentro do curso, eu fui me achando. Naquela época, era 2 anos o curso e nós passávamos por todas as etapas. Desenho técnico, modelagem, costura, enfim. E eu me apaixonei por modelagem. Me apaixonei por costura. Eu nunca tinha costurado na vida, comecei a costurar. Foi bem difícil, porque nós começamos a costurar na máquina industrial. Não foi nada fácil. E quando eu terminei o curso, um dos professores já me apresentaram numa empresa, então eu já comecei a trabalhar. Terminando o curso, já comecei a trabalhar como auxiliar de modelagem de jeans lá no Brás. E assim, não tinha internet, não tinha nada, foi tudo que nós aprendemos no curso, né? Então, assim, eu era muito medrosa com relação à modelagem. Então, como eu era auxiliar de modelagem, tinha um modelista que ele assinava por mim, certo? Então, ao mesmo tempo que ele assinava, ele já ia me preparando para eu começar a assinar minhas próprias modelagens, né? E eu sempre achava que eu não ia conseguir. Eu achava que era porque ser modelista é uma responsabilidade muito grande, sabe? É uma responsabilidade porque você está ali transformando a ideia não só do estilista em realidade, você está transformando a ideia da empresa, da marca, né, em realidade. Então, assim, você conhece uma marca, sim, pela referência da marca, mas você conhece a marca pela modelagem. Se você não se sente bem com uma modelagem de uma marca, você não vai comprar mais essa marca, não é isso? Você fala, aquela não ficou bom, tal, enfim. E quando eu comecei a assinar a modelagem, eu comecei a ficar mais segura de mim, porque você tem que assumir essa responsabilidade, né? Então, oi, você pode passar? Deixa eu ver aqui depois. A educação, por favor. Então, é basicamente isso a minha história, quando eu comecei a entrar no mercado, né? Pode passar, por favor. Tá. Então, aí, ó, é assim, eu comecei nessa empresa como auxiliar de modelagem, ganhando bem pouquinho, assim, o dinheiro dava para pagar a condução e comprar alguma coisa dentro de casa, porque eu sempre fui arrimo da família por muito tempo, né? E nesse meio tempo, eu já comecei a fazer o técnico têxtil, né? No Senai também, para poder entender tecido, para poder entender lavagens, porque como eu trabalhava com jeans, eu precisava entender lavagem, precisava entender de caimento, porque para quem não entende, o jeans, ele chega até nós da maneira crua, da maneira bruta, e nós precisamos fazer uma modelagem que
ela é costurada no jeans, depois essa calça ou essa peça é mandada lavar e essa peça encolhe. Então, essa modelagem tem que ser pensada, tem que ser calculada, tem que ser tudo em cima do encolhimento do jeans, sabe? Então, tem muito teste, muita matemática, muita proporção, muita probabilidade. E assim, era tudo novo para mim, para começar a aprender tudo isso. E aí, eu fiquei pouco tempo como auxiliar de modelagem, depois eu passei para modelista-chefe, errei muita coisa, acertei muita coisa, chorei muito, dei muita risada, porque a moda é isso, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a faculdade, design de moda, bacharel em modelagem. Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava no Brás também. Só que nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu pegava trabalhos dos alunos de estilismo para fazer. Então, por quê? Porque eu queria experiência. Eu queria experiência com todos os tecidos, sabe? Também errei muito, acertei muito, porque a experiência é assim, a gente tem que se jogar, a gente tem que ir sem medo. E aí, os trabalhos de estilista são trabalhos que você olha e você fala, meu Deus, que complexo! E conseguia fazer, modelando e costurando e fazendo, dava certo. E aí, nesse meio tempo, gente, tudo junto. Nesse meio tempo, eu conheci um estilista que desfilava na Casa do Criador, o Mário, né, com a Dermetropol. E eu fazia também as modelagens das peças dele. Pode passar, por favor? Acho que até tem um... Será que dá para passar um videozinho? Ah, não, depois eu passo depois eu falo sobre ele. E eu fazia tudo isso pensando em experiência, tudo isso pensando em experiência, tudo isso em tirar tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu aprendia na escola, tal, para colocar na vida, sabe? Tanto que, às vezes, eu estava trabalhando num lugar e daí eu passava em frente a uma loja lá no Brás, enfim, tal, de outro segmento, com meu currículozinho debaixo do braço, que na época era bem currículo. Falei, tá precisando de modelista? Não, às vezes nem tava plaquinha, nem nada. A pessoa, nossa, como você sabia que tava precisando? Eu falei, porque, né, não sei, eu tô passando e tô vendo se eu acho alguma oportunidade. Sei, com medo, gente, medo, mas eu falei, não, eu preciso aprender. E foi indo, eu fazia modelagem em casa, virava à noite fazendo as modelagens, gente, e eu cobrava muito barato, porque eu queria experiência, queria entender como que funciona, e às vezes o dinheiro que eu cobrava não dava para pagar o papel, sabe? Depois, com o tempo que eu fui aprendendo a precificar e tal, enfim. Mas isso foi muito bom, que me deu uma experiência muito grande, né? Porque a modelagem é uma habilidade com várias possibilidades, né? A modelagem, ela me abriu um leque de possibilidades, né? E essa habilidade, ela pode levar para o emprego, prestação de serviço, especialização, ensino, negócio próprio. Pode passar, Eve, por favor? Como assim, na prática? Então, por exemplo, o emprego... Ai, não estou conseguindo ler, não lembro aqui. Confecções, indústrias e produção em escala. Isso, então, assim, o emprego, você trabalhar numa confecção, numa indústria, não necessariamente grande ou pequena, você trabalhar em escala, eu acho que
eu acho que dependendo do que você quer, se você quer, dependendo da sua experiência, eu acho que vale a pena você conhecer o mercado, porque isso foi muito bom para mim, para eu me formar como pessoa, conhecer o mercado, para poder entender. Só que chegou um tempo que eu falei que não era isso que eu precisava, sabe? Entende? O mercado, ele... ele a palavra certa não é judia um pouco, mas assim, exige. O mercado exige muito do modelista, sabe? O mercado, ele exige de uma forma, coloca uma responsabilidade muito grande em cima do modelista, sabe? E aí você tá preparado? Quando eu fui para o mercado, eu não estava preparada, né, para essas exigências, né? Mas eu fui galgando o meu lugar no mercado, sabe? E daí, ou então você pode ir para prestação de serviço, que é trabalhar com marcas, por favor, gente. Modelagem para clientes e marcas e ajustes e correções. Isso, perfeito. Então, assim, você fazer freelance, sabe? Freelance não necessariamente apenas para empresas, mas freelances para estilistas que estão estudando. Vários estilistas precisam de modelistas, precisam de costureiras, sabe? E eu sei que essa área ainda carece de profissionais, porque eu sei que eu conheço alguns modelistas que fazem esse trabalho, tá? E empresas, vira e mexe, empresas perguntam se conhece modelista, sabe de modelista para fazer trabalho. Então, assim, a modelagem, ela N possibilidades. E por diária, Pri, esses de prestação de serviço? Então, depende do que for fechado. Muitas vezes, diária, eu conseguia fechar quando eu ficava na empresa, sabe? Aí eu fechava um valor. Então, eu pensava, sabia mais ou menos quantas modelagens eu fazia por dia, tentava entender quanto que era o meu dia, né, o meu mês, e cobrava um valor. E sempre eu via também qual era a média do mercado, sabe? E aí ia para a empresa, e na empresa tinha todo o material, enfim, papel craft ou Audaces, no caso. Então, ficava tudo a cargo da empresa. E também freelance de você fazer, de você ir lá na empresa só pegar, né, o desenho, só pegar a ideia, né? Antigamente, né? Que agora é tudo, né? Tudo online. Online. E fazer em casa, fazer no... Eu fiz muita modelagem no craft, muita modelagem manual, muita. Eu cheguei a fazer modelagem em casa no Audaces, uma época que, falar bem baixinho, uma época que a gente conseguia piratear o Audaces. Agora não dá. Sim. Hã? Sim, para quem não sabe, se você puder explicar, Pri, um pouquinho o que é o Audaces também, para quem nunca ouviu falar sobre esse programa. Perfeito. Então, a modelagem, nós fazemos a modelagem bidimensional, que é a modelagem no papel craft, né? Que a gente fala que é a modelagem manual, né? E aí, nós passamos ela para o... fazemos ela também no sistema Audaces, que daí ela é feita toda nesse programa, ou Audaces, ou temos alguns outros também, temos o Mold-Me, temos Lectra, temos alguns outros. O Mold-Me eu acho que está um pouco mais acessível, eu já logo quando lançaram, eu utilizei, ele tá bom, não sei, hoje eu acho que ele deve estar bem melhor. E faz também essa modelagem, né? Essa modelagem bidimensional, aí a gente imprime ela, o molde, imprime ela e aí corta e costura. Hoje em dia também já temos o Clo 3D, que é a modelagem
3D, como o nome já diz, é feita diretamente num sistema, ai, como que chama o sistema? Tipo um multiverso, vamos dizer assim. Eu fui, esses dias eu visitei uma empresa, visitei a T. Cristina, Sim. T. Cristina da... Ai, eles deram uma palestra também com vocês, não foi? Da Oricla? Hã? Da Oricla, né? Que eles Isso, fazem no tecido Oricla lá. a Auricla para poder fazer a peça. E eles trabalham com Clo 3D, que o Clo 3D, a modelagem é feita totalmente no sistema. Ali você já consegue ver o caimento do tecido, você já consegue... o cliente já consegue ver ali como que vai ficar essa peça, sem antes precisar fazer a piloto. Sim. Então, quando o cliente aprova, já aprova junto com a empresa têxtil, e aí que é feita a piloto. E a piloto sai conforme o sistema. Sim, Entende? é o top da sustentabilidade, né? Porque você não precisa nem Exato. fazer uma peça piloto, né, para ajeitar isso. E eu acabei de Exato. lembrar aqui, eu não sei se você já viu, você já deve ter visto, Pri, que tem um site, eu vi compartilhado no Instagram também, no site da Zara, você pode colocar suas medidas e vestir a peça da marca. Vocês já viram isso, gente? Ainda não vi, vou até anotar, ainda não vi. Eu Sério? não fiz do meu corpo, mas via chamada, que você colocando uma foto sua e as suas medidas, eles vestem a peça em você. Se eles Ah, fazem um bonequinho seu e vestem a peça em você. Acho que esse é o futuro para mim. esse é o futuro, gente. E você sabe, Gil, que existem bastante vídeos no YouTube explicando como mexer no Clo 3D. E o Clo 3D, existem pessoas que nunca fizeram uma modelagem na vida e estão fazendo modelagem nele. Uhum. Esses dias eu estava olhando no LinkedIn, que está precisando muito de modelista desses sistemas, sabe? Desses sistemas. E, assim, está pagando um valor bem alto, assim, em relação a quem faz, né, no Audaces, manual. Sim. E dá para testar o sistema, sabe? Eu acho que vale super a pena. Os jovens, eles são muito conectados, os jovens, eles conseguem fazer. Então, acho que você, jovem que está me ouvindo, vale muito a pena você começar a se especializar no Clo 3D, começar a olhar vídeos, enfim, porque as empresas estão migrando. As empresas estão migrando. Esses dias, um professor de multimídia, nunca fez uma modelagem na vida, ele fez no Clo 3D uma modelagem para um freelance de modelagem para Havaianas. Para Havaianas. E ele então, sem ser modelista, assim, sabe? Então, é possível. Eu já trabalhei com uma modelista que fazia muita coisa assim, noiva, madrinha, quando é específico para um tipo de corpo. Então, para ela me dizia sempre que era muito importante ela fazer no papel ou fazer a mulagem, né, que é direto no boneco, quando é específico para um corpo, né? Se você vai fazer um figurino, alguma coisa assim. Agora, quando é em grande escala, funciona melhor, né? Esse tipo de modelagem, né? Exato, exato. E lá no Clo dá para você salvar, né? E depois imprimir numa gráfica, tal, enfim, sabe? Então, eu acho que vale super a pena. Aí, nesse caso que você falou dessa modelista, ela foi pro ramo da especialização, né? Sim. Porque É um existem... nicho, né? Aqui está escrito nicho fitness, plus size, alfaiataria e maior valorização. Enfim, vários nichos, assim, sabe? Então, noiva, sabe? Tipo assim, eu já fiz alguns vestidos de noiva, não é o meu nicho, mas eu já fiz o meu, das minhas irmãs, de uma amiga, enfim. Aí fiz também os ternos dos noivos, enfim, tal. E aí, puxando esse da especialização,
a gente já vem para o ensino, né? Porque existem muitas pessoas que são nichadas, né, num segmento e começa a dar aula, entende? Começa a dar aula, começa a fazer vídeos no Instagram, no YouTube, que dá muito certo, vendendo uma modelagem, vendendo, sabe, se especializa naquela modelagem e trabalha com aquela modelagem vendendo, ensinando. Eu acho que é um nicho que está super em alta, está super em alta. Eu estava vendo uma reportagem que a geração Z está cada vez mais comprando máquinas e começando na costura. Sim. Sabe? Eu tenho recebido muito aluno novinho de 17, 18 anos, fazendo costura, e eu tenho recebido, porque muita gente tem... antigamente tinha muito um preconceito, né, de costura, né? Vamos dizer assim. Então, eu recebo muitos meninos héteros, padrões, que estão fazendo costura. E eu acho isso tão bonito, acho tão legal, tão gostoso. Enfim, você pode passar, Ive? Aí eu já entro na próxima questão, que é isso, ó. Essa marca, eu não consigo ler. Que marca que é o nome? Sevena Oficial. Isso. Passa para a próxima rapidinho, Ivo, só para eu mostrar uma coisa. Ó, ela trabalha, ela faz slow fashion e ela trabalha no ateliê dela com uma modelagem ai meu Deus, de que mesmo? De kimono. Kimono. Isso, uma modelagem de kimono. Ela trabalha com tecidos diferenciados, tal, em viscose e tal. Eu vi que ela trabalha até com alguns tecidos da... Ai, você tá conseguindo ler, Gil? Tecidos da... Aqui, eu não lembro. Enfim... E aí as pessoas geralmente falam, eu não sei modelar, eu não sei fazer alguma coisa, mas se especializa em uma modelagem, pelo menos, se especializa em uma modelagem e começa com ela, sabe? Ó, ela faz sozinha, acho que tem mais uma pessoa trabalhando com ela, mas ela começou sozinha, começou em 2018, fazendo as peças e vendendo. E aí, ó, ela já especifica que essa modelagem é uma modelagem que veste do P ao G, e ela trabalha apenas, às vezes, no comprimento, enfim. Então, assim, dentro da modelagem é super possível. É super possível. Oi, Vi, passa para o próximo, por favor, rapidinho. Ó, essa marca é Remote Upcycling. Remote Upcycling. Isso, então trabalha com fazendo o upcycling e vendendo também de uma forma de slow fashion. Eles fazem desfiles e apresentam, sabe? Então, é bem possível. Eu tinha um aluno que ele ia nos brechós, ele comprava as peças e aí ele refazia essa peça e vendia, sabe? Então, assim, por semana, ele trabalhava numa peça. Ele trabalhava no processo, na internet e tudo, e depois vendia essa peça. Então, muitas possibilidades. E a próxima, Ive, por favor, que é a lambuzada, ó, é basicamente uma modelagem. O que eles diferenciam é as estampas. Até o Babu, se eu não me engano, estava usando essa peça, uma das peças deles no BBB, né? No BBB, sabe? Então, trabalhar com modelagem, você tem N possibilidades, você só precisa ter disponibilidade, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que a gente tem mais umas coisinhas para falar, mas acho que vamos
abrir para perguntas, não sei, talvez? Pode ser. Quer terminar de apresentar e a gente abre? Tá bom, ó. Então, a modelagem na minha vida, né, gente? A modelagem, eu acho que não tem como falar de mim e não pensar na modelagem, né? Eu comecei do zero, eu aprendi fazendo, errando. É que o aluno, geralmente, quando vem fazer o curso, fica com muito medo de errar, né? Fica com muito medo de não estar perfeito, de não fazer certo, mas a gente precisa errar. Às vezes, errando, a gente aprende mais do que só acertando, sabe? Então, nós não podemos ter medo de errar. Ainda mais dentro da escola, dentro de uma sala de aula, a gente tem que errar. A gente tem que errar para a gente entender como que acerta, sabe? Porque depois lá no mercado, e eu não estou falando o mercado só, o mercado, a confecção, enfim, eu estou falando do mundo, né? Quando você errar, quem você vai procurar, né? Então você tem que aprender a entender os seus erros, né? Dentro de uma sala de aula, fazendo peça para você, entendendo o que está errado, o que está certo ali no seu corpo, sabe? A modelagem foi meu sustento por muito tempo, muito tempo. Eu trabalhava, às vezes, já cheguei a trabalhar com 2, 3 clientes, assim, por semana, assim, sabe? Tipo, e eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Me deu autonomia e direção, como eu falei, eu acho que eu não fui uma adolescente que brigava pelas coisas, que brigava pelo que acreditava, mas a partir do momento que eu comecei a entender a modelagem, comecei a fazer a modelagem, eu precisava brigar. Porque às vezes você tem que brigar para poder explicar o porquê que essa modelagem é desse jeito. Às vezes o estilista ou a marca quer de um jeito, e você sabe que de outro jeito vai ser bem melhor. E você impor a sua opinião, sabe? E me ajudou muito, sabe? E exige técnica, precisão, responsabilidade e, ao mesmo tempo, constrói confiança, como eu já falei, né? E foi na modelagem que eu me encontrei e comecei a me posicionar. Né? Tá. Esse daí é o videozinho do desfile da Casa do Criador, né? Aí depois vocês quiser deixar o link para a galera dar uma olhadinha. Acho que vale super a pena, que tem umas peças muito legais ali de quebrar a cabeça, que eu quebrei a cabeça, né? Que eu estava só começando e foi muito bom. Show. Acabou, né? O slide, né? A Ivy tirou. Sim, depois é só falando algumas coisinhas pessoais, tal, enfim. Beleza. Se ela conseguir retornar. Caiu, Ivy, a apresentação? Não caiu, não. Eu estava tentando ver se eu conseguiria apresentar o vídeo aqui, mas eu vou pegar o link e eu compartilho com Bom, vocês. a gente pode deixar o link aqui. Pronto, desculpa. Então, aí a docência veio para mim em 2022. Eu fui convidada para dar aula lá na Lapa, na Faustolo. Eu nunca tinha dado aula na vida. E aí a pessoa falou assim, é o que você faz, aí você vai dar aula, assim. E aí eu lembro que era a UC de graduação. Eu amo graduação. Para quem não sabe, graduação é você pegar, geralmente, a modelagem base, nós fazemos um tamanho, geralmente, sei lá, um 38, 40, geralmente é um tamanho intermediário, né? Não muito pequeno, não muito grande, para não haver muito gasto, né? E aí, depois que essa peça é feita, essa modelagem é aprovada, essa modelagem é dado um ok,
nós fazemos a escalonagem dessa modelagem, de acordo com a tabela de medida da empresa, vamos dizer assim, ou da empresa, ou a tabela de medidas que a marca definiu, porque no Brasil nós não temos uma tabela de medida fixa, nós temos da NBR, mas é uma média do brasileiro, né? Então, você pode ver que as empresas trabalham com as tabelas de medidas que atendem aos seus clientes, né? Já aconteceu de você ir comprar uma roupa de uma loja e usar um tamanho, de outra loja você usar de outro tamanho, porque não tem um tamanho padrão. E aí, fazer a graduação é isso, é ver a diferença de um tamanho para o outro, fazer os cálculos e distribuir e fazer todas as modelagens, a modelagem da grade, como geralmente nós chamamos, a grade são todos os tamanhos, né? Por exemplo, se é do P ao GG, você vai fazer todos os tamanhos, P, M, G e GG, certo? E aí eu lembro que no primeiro dia eu tentei dar aula, eles não entenderam muito bem, aí eu falei, gente, ó, então amanhã eu vou trazer uma aula perfeita para vocês, vocês vão entender. Isso foi no meu segundo dia, no meu primeiro dia. Aí no meu segundo dia, eu pensei, tá, como eu gostaria de ter essa aula? Como eu gostaria de ter essa aula? Vai ser desse jeito, desse jeito. Aí eu peguei e fui e dei a aula de graduação. Gente, não é fácil. Matemática o tempo inteiro e aumenta meio e desce 0,3 e sai 0,2 e não sei o quê, enfim. E quando terminou a aula, aí uma das alunas falou assim, nossa, Pro, foi a aula que eu mais consegui entender, foi a melhor aula até agora do curso para mim. Então, eu acho que é isso. Eu gostei, eu fui picadinha pelo bichinho da docência, gostei muito. Aí, em 2003, eu comecei no Senac da Penha, efetivada, e estou lá até hoje, dou aula nos cursos técnicos, nos cursos livres, dou aula nos cursos... passa o próximo, por favor, Ive. Eu dou aula no Instituto Ruas... Não, dei aula no Instituto Ruas, é uma parceria do Senac. O Instituto Ruas é um instituto que dá aula para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas trans. Tem muita gente que é moradora de rua, mas quer se profissionalizar e vai fazer curso lá. E aí, como as pessoas saíam de lá e não tinham um certificado, vamos dizer assim, que o mercado não aceitava ser certificado, aí o Senac entrou para dar o curso e certificar essas pessoas. Então, foi extremamente gratificante ver aquelas mulheres que não tinham nem um pingo de esperança nelas mesmas, sabe? Aí eu cheguei e contei essa mesma história que eu contei aqui para vocês, e encorajei elas a fazerem. Passa para o próximo, por favor, Ive, que a gente vai ver isso. Será que ele vai? Não, então deixa, depois você manda para eles. Esse daí foi a apresentação final, que foi o desfile. As meninas, o Instituto Ruas recebe muita doação de retalhos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esses retalhos, transformamos em tecido, e aí eu peguei e, como o curso, eu ensinei elas a modelar e costurar, elas desenharam, elas modelaram e elas costuraram. E assim, quando eu cheguei com esse projeto, elas não acreditavam que ia conseguir fazer. Eu falei, gente, vocês vão conseguir, vocês vão ver que vai dar certo. E quando nós fizemos esse desfile lá na unidade, no Senac, muitas delas nunca tinham entrado Muitas delas não tinham entrado no Senac, elas achavam que era impossível. Elas só brincavam, Pro, a gente não tem roupa para ir pro Senac. Nossa, falar sem chorar. E elas fizeram um desfile maravilhoso, assim. Quem desfilou foram os funcionários, e inclusive a diretora desfilou também com as peças delas, e foi muito legal, foi muito gratificante
emocionante participar de tudo isso, sabe? E eu acho que a minha história, ela ajuda muito, sabe? A gente acha que as nossas histórias, elas estão ali, só estão ali, a gente ainda não entende o real significado de passar por tudo que a gente passa, né? E nesse caso me ajudou muito, assim, porque cada vez que elas falavam, vou desistir, eu falava, não, você não vai desistir, porque, ó, eu já passei por isso, por isso, por isso e por isso, e tô aqui hoje, tô aqui com você, vamos lá. Aí pegava na mão e falava, vai dar certo, vamos lá, vamos lá. E aí elas conseguiram, e muitas delas, algumas delas moravam em assentamento, tal, enfim, elas falavam para mim, Pro, assim que eu sair daqui, assim que eu conseguir uma casa, vou conseguir uma máquina de costura e eu vou costurar e vou começar. E aí eu ensinei, eu lembro que eu ensinei a fazer camisa social, com requintes de alfaiataria. Eu falei, gente, elas falavam, ai, Pro, a gente não merece. Eu falei, não, merece sim, vocês vão sair daqui costureiras chatas. Vão fazer de alfaiataria, porque vocês vão vender e vão vender caro. E é isso, assim, algumas delas fazem, e uma delas me falou que um cliente dela elogiou muito a costura dela, elogiou muito a camisa, porque não é aquela camisa só no overlock, é uma camisa com costura francesa, é toda trabalhada, assim. Então, eu uso hoje em dia, eu devolvo para o universo tudo o que aconteceu na minha vida através da docência. Que legal, lindo, Pri. Muito obrigada aí por compartilhar a sua trajetória, muito, muito inspirador. E queria abrir para perguntas, gente. Se vocês tiverem perguntas para fazer aqui para a Pri, quiserem abrir as câmeras também. Ah, tem mais uns slides, né, Pri? Acabou? Ah, é verdade. Ah, não, então, e por eu fazer esses trabalhos no Senac e tal, eu acabei sendo notada pelo SESC. Até hoje, eu recebi alguns convites do SESC para fazer mediação de algumas rodas de conversa e conversar assim, sobre sustentabilidade, sobre a moda indígena, e isso é muito legal, porque tem também a representatividade, né? Porque muitos alunos chegam na sala de aula e falam, Pro, que legal encontrar uma pessoa igual a mim dentro de sala de aula, né? Então, eu acho que isso está saindo do âmbito escolar e está indo para outros patamares que nem eu sei, por conta dessa representatividade. Eu acho que é basicamente. Deixa eu ver o próximo, acho que é só. Ah, não, e aí eu falando um pouquinho do lupus, né? Que foi isso que me deu impulso também para continuar, tal, porque nessa época que eu trabalhava, eu só pensava em trabalho, e aí o corpo deu sinal, né? Aí quando eu parei, que eu revi a minha vida, que o Senac entrou nesse caminho, né, na minha vida, né? Aí eu só estou falando um pouquinho, né, sobre isso, sobre a resiliência, porque às vezes a gente vai acontecendo coisa boa, vai acontecendo coisa legal, e daqui a pouco vem uma pancada e fala, e agora? O que eu vou fazer? E eu me lembro que mesmo doente, mesmo cansada, eu ainda pegava algumas coisas para fazer, porque a modelagem está com a gente. Você tendo uma régua, você tendo uma curva, um lápis, um papel craft, você continua trabalhando, independente do que acontece. Então, não tem desculpa, sabe? Então, por isso que eu quis colocar essa parte da minha vida, que mesmo acontecendo tudo isso, às vezes chorando, assim, de dor, eu fazia a minha modelagem, porque era o que me fazia levantar da cama, assim, era muito bom, sabe? Então, é basicamente isso, assim, que independente do que a gente está passando, independente do que você está passando, vai ficar tudo bem, sabe? Parece que não vai, mas vai dar certo. Vai dar certo, você tem um futuro muito bom, tá? Então é só acreditar em você
e nos que estão te apoiando nesse momento, né? Aí eu falo um pouquinho do que é o lúpus, né? Que é uma doença autoimune, né? O meu corpo, ele não... A minha imunidade não me protege, ela me ataca. Hoje ela está controlada, mas ela está controlada também, além dos remédios, eu aprendi a ouvir, eu fui obrigada a aprender a ouvir meu corpo, né? Obrigada a aprender a entender que eu preciso descansar, que eu preciso parar, que eu preciso refletir, né? E aí a próxima, Ivy, acho que é a final. Isso. É só uma frasezinha. Nem sempre escolhemos os desafios que a vida nos impõe, mas podemos escolher como enfrentá-los. A moda sempre foi minha paixão, mas a resiliência foi o meu maior aprendizado. É isso. Obrigada, Pri. Lindo. Muito... Finalizou com chave de ouro aí. Temos já uma pergunta aqui. Antes de eu ler a pergunta da Cauane, acho que seria legal você indicar os livros que a gente comentou para os alunos, né? Para mostrar uns livros que você usa como base, para a gente ter umas referências aqui legais. No Senac nós usamos esse daqui, que é o Técnicas Básicas Femininas. Nós usamos esse, ele é muito bom, tá? Aí, como base, esse daqui foi o que eu usei a minha vida inteira. Ele é muito bom. Eu usei ele bastante. Encontra ele em alguns sebos, assim, sabe? Encontra ele um preço bem legal. Ele tem umas coisas bem legais e ele é super fácil de entender. Eu complementaria com esse daqui. Ele é bom, né? Ele é muito bom, esse daqui. Gente, esse livro, ele é muito bom. Eu sempre indico ele. E sempre no site do Senac, sempre está em promoção, sabe? Às vezes. E dá para você ir nas bibliotecas do Senac e você consegue utilizar lá também, sabe? Então, ele é bem acessível, ele é muito bom, tá? Legal. Aí, para malharia, acabou de lançar... Olha, eu só Senac. Mas todos os que eu tenho de modelagem também é do Senac, eu amo também. As edições são perfeitas. Não é? Acabou de lançar esse daqui, ó. Que lindo. Esse daqui, eu ainda não fiz, eu vou fazer as modelagens dele, mas ele é da Fran. Estudei com a Fran na faculdade. Qual que é o título dele, Pri, que eu não estou conseguindo ler? Malharia, do Design à Prática. Guia de Modelagem e Confecção. Por que eu indico esse livro? Porque, geralmente, as pessoas começam fazendo camiseta para vender camiseta. É o mais comum, sabe? É o mais comum. Então, eu indico esse livro para você fazer uma boa modelagem, para você fazer essa camiseta e começar vendendo essa camiseta, comprar um quilo de meia malha de algodão lá no Brás. Lá na Bresser tem uma loja chamada Cabo Frio, se eu não me engano, e tem uma malha muito boa, uma malha de boa qualidade, dá para comprar, dá para começar a fazer suas camisetas, fazer uns bordados manuais, fazer umas pinturas para quem gosta de pintar e sair vendendo. Não tem desculpa. Legal. Não. E quem gosta de corset? Mais um do Senac. Quem gosta de corset, vai nesse. Legal. Tá? A gente tem mais 5 minutinhos, então vou ler as duas perguntas aqui para a gente finalizar. Primeira pergunta é: gostaria de saber mais como precificar nosso trabalho de modelagem e costura. Então, assim, precificação, como que eu fazia e como que eu tenho estimulado os meus alunos a fazer de uma forma muito rápida e prática de falar, assim,
Claro que existem muito mais coisas além, mas de uma forma muito rápida que eu fazia, que dava muito certo, era quanto eu quero de salário por mês, quanto eu consigo e quero fazer por dia. Por exemplo, eu quero um salário, sei lá, de 8 mil, eu vou trabalhar quanto por dia? Eu vou trabalhar 8 horas, e aí eu divido esses 8 mil por, sei lá, 22 dias, e daí eu descubro mais ou menos quanto que eu faço por hora, para descobrir quanto que vai ser a minha modelagem, entendem? Mais ou menos. Então, a partir daí, a partir disso, eu vejo quanto faço a minha modelagem, e aí eu consigo precificar colocando custo o custo de materiais, de tecido, tal, enfim, e já uno com a minha hora trabalhada. Unindo também, é importante colocar os gastos da nossa casa também, colocar quanto que eu gasto de luz por mês, quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto... Tem que colocar isso, aí você divide, né, pelo tanto de dias, pelo tanto de horas que você trabalha, e colocar no seu custo também. Geralmente eu fazia isso e dava muito certo, assim. Eu sei que tem as formas certas, né? Eu não sou contadora, mas de uma certa forma até dá certo. Legal. Bom, os outros são elogios que eu vou ler aqui para você. É muito linda a sua história, uma inspiração. Sim, seu trabalho é muito necessário. Priscila já é uma inspiração. E a Babi aqui agora no final. Oi, Priscila, eu moro em Guarulhos, praticamente no Bom Sucesso. E é muito legal saber da sua história, inspiração demais. Ah, que legal, Babi. É Babi que mora em Guarulhos? Isso. Vizinha, ai, que legal, Babi. Não desistir da moda, vai dar muito certo, vai dar muito bom. Se precisar, estou aqui para tirar qualquer dúvida e ajudar em qualquer coisa. E dá para fazer visita lá no Senac, Pri? Como é que funciona lá para eles conhecer, se eles quiserem conhecer a unidade? Super dá para fazer visita, para conhecer. Depois a gente pode marcar direitinho. E aí a gente pode até marcar, dependendo do dia que for, de fazer uma oficinazinha, alguma coisa do tipo, para conhecer. Boa. A Agnes mandou mais uma última pergunta. A Priscila falou que trabalhou muito com jeans. Por que o jeans? O que chamou a atenção nele para se trabalhar? Não me chamou a atenção. Foi a primeira vaga de emprego que eu consegui, e poderia ser qualquer coisa, e foi o jeans. E foi um desafio muito grande, porque eu não aprendi sobre jeans nos cursos. Eu aprendi sobre jeans trabalhando, entende? Eu aprendi Sim, que o jeans encolhe trabalhando, sim. sabe? Errando e acertando. Então, foi o jeans. E aí, eu trabalhei com jeans durante 6, 7, 8, 9. Trabalhei com jeans durante 3 anos, 3, 4 anos com jeans. E aí, depois eu falei, chega, vamos para... Nesse meio tempo, eu fazia desfiles, fazia um monte de coisa. E aí depois eu mudei de ramo. Mas eu Legal. amo jeans. Eu amo jeans. Lincoln, você está com a mão levantada. Não, era só para garantir, para eu falar no final, mas pode finalizar aí. Ah, legal. Bom, gente, Pri, olha, agradeço de coração toda a generosidade aí de você passar toda a sua trajetória. Foi muito, muito, muito legal de te ouvir. Para quem não sabe, a Pri fez pós-graduação comigo, então somos amigas de turma. E